Hoje nós vamos aprender sobre slots em Python. Em Python, toda classe pode ter atributos de instância, né? Como sabemos, por exemplo, aqui na classe pessoa nós temos o atributo nome, né? Que seria um atributo da instância. O Python usa por padrão um dicionário, um dict, né? Para armazenar os atributos da instância de um objeto. Isso é útil, pois permite definir novos atributos em tempo de execução e etc, né? Como você pode ver aqui na classe pessoa, se eu chamar aqui o dict, você vai ver que isso daqui ele tem um atributo dict, né? Porque ele armazena esse atributo no dicionários. Para classes pequenas com atributos conhecidos, pode gerar um uso desnecessário de recursos, memória RAM. O Python ele não irá alocar uma grande quantidade de memória fixa na criação do objeto para armazenar os atributos, porque você tem uma classe pequena. Com atributos conhecidos, não precisa você ter essa dinamicidade para estar criando outros atributos em tempo de execução. Isso vai sobrecarregar seu sistema. Pense que quando você está criando milhares ou milhões de objetos, muitos objetos, isso pode gerar problemas de sobrecarga de muito uso de memória. Então, o uso de slots ele surge como uma opção, pois ele diz ao Python para não usar dicionário e alocar apenas o espaço necessário para o conjunto fixo de atributos. Ou seja, aqui eu uso aqui essa dunder slots e digo o atributo que eu quero que fique no slot, né, nome, e aqui pronto. Aqui quando eu chamo aqui esse método dict, você vê que ele não tem mais um dicionário aqui, ele tem os slots e aqui ele vai ter o atributo que eu coloquei no slot como nome, ele não tem mais o dicionário. Esse segundo exemplo aí por si só ele já reduzirá o uso de memória RAM, somente no caso que você vai ter criação de muitos objetos. Em alguns casos pode ver que essa redução pode chegar de 40% a 50%. Vamos ver um pouquinho disso aí na prática. Então, vamos ver agora como funciona um pouco aqui na prática. Eu vou criar a classe pessoa e que ela vai receber como atributo, ou seja, no init aqui ela vai receber o atributo nome, self nome igual a nome, tudo certo. Aí aqui se eu chamar aqui na classe pessoa dict, nós podemos ver aqui que ela está armazenando em dicionário, né? Então eu vou criar uma instância da classe pessoa, vou chamar pessoa, nome eu vou botar Mike, e se eu vim aqui dict, você vai ver que ele armazenou o nome Mike, né, que é o nome, que é o atributo da classe, nesse caso da instância. Ele armazenou como Mike num dicionário. Vamos agora fazer o mesmo procedimento utilizando slots. Então aqui eu tenho a classe pessoa, eu vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido. E aí eu vou colocar aqui, criar o dunder slots e colocar aqui no atributo nome está no slots. Quando eu uso isso aí daqui, você vê que não temos mais o dicionário. Apareceu agora aqui a chave slots, indicando que eu estou trabalhando agora eu estou utilizando slots. Então, se eu vier aqui agora e der o mesmo nome, pessoa Mike, e eu vier aqui p.dict, eu não tenho mais o dicionário, porque eu estou trabalhando agora com slots, ou seja, não está sendo mais armazenado em dicionários, e não tem mais aquela questão de você ter um armazenamento variável, você em tempo de execução adicionar outros atributos à sua classe. Aí em compensação, se eu, por exemplo, vier aqui, rodar isso aqui em cima de novo, predict, e se eu vier aqui nome, você vê que vai aparecer o Mike. Eu acesso meus atributos salvos na classe normalmente nos dois casos, mesmo nesse caso aqui. Se eu vier aqui, ó, p.nome, Mike também, entendeu? Então nesse caso aí vocês aprenderam a utilizar os slots. A vantagem é essa, que você, como está armazenando, o armazenamento ele é fixo, você tem uma quantidade fixa, é uma classe pequena, e você tem um número de atributos fixos que você não vai estar variando, não vai estar adicionando em tempo de execução. Então não tem por que você ter você está precisando armazenar esse dicionário para armazenar dinamicamente. E no caso de você estar criando muitos objetos, está utilizando o recurso além do necessário. Obrigado.